eu estarei entregando as ferramentas da programação neurolinguística para que você entenda melhor como o seu cérebro funciona, entenda melhor como você observa o mundo, como você absorve o mundo. Porque isso é muito importante para você entender o seu comportamento e a sua situação interna. Porque mais do que nunca, esse é o momento de nós cuidarmos da nossa saúde mental, do nosso entendimento de como nós funcionamos e o poder que nós temos dentro da gente. É isso mesmo. O poder que você tem dentro de você ele é infinito. E a PNL mostra isso para você. Falas do Richard Bandler que programação neurolinguística não é terapia. Mas no sentido de programação neurolinguística, ela não nasceu para ser terapia, para ser atendimento. É impossível não utilizar programação neurolinguística como terapia nos processos terapêuticos. Então hoje todas as ferramentas da programação neurolinguística elas podem ser utilizadas para ensinar a administrar a ansiedade, para ensinar pessoas a saírem do processo de depressão, para ensinar as pessoas a voltarem para o aqui e agora. Isso mesmo. Então isso é terapia. Então podem ser utilizada a programação, e muitas pessoas utilizam a PNL para usar nos seus consultórios, nos seus processos de hipnoterapia, nos seus processos de ajuda para as pessoas. Entregar essas ferramentas justamente para que você viva melhor nesses momentos e para que você viva melhor no resto da sua vida. Então, a ideia é entregar agora, direcionada, é claro, para administrar suas emoções, que quando você tem um entendimento maior do seu mundo interior, você passa a administrar melhor suas emoções. Administrando melhor suas emoções, você consegue administrar todas as áreas da sua vida. É isso mesmo, tudo está relacionado à inteligência emocional. Tudo que você pensa, a partir do momento que você pensa algo, você se comunica com você. A partir do momento que você se comunica com você, sabe aquela vozinha que fica falando para você, aquelas perguntas que não querem calar, o que vai acontecer, será que vai dar certo, o que vai acontecer amanhã? Tudo isso é uma comunicação interna, são seus pensamentos. E para você ter um pensamento, antes foi necessário você criar um estado emocional dentro de você. E a partir do estado emocional você cria pensamentos. E a partir dos seus pensamentos você se comporta para o mundo. E a partir desse comportamento a sua vida ela é determinada de uma forma ou de outra. E tudo isso está envolvido de forma muito profunda na programação neurolinguística, na PNL, que é o entendimento do cérebro, de como a mente funciona, de como o nosso cérebro, de como nossos aproximadamente 100 bilhões de neurônios que está dentro da gente, como eles funcionam, como eles agem mediante as situações, mediante os fatos. Eu costumo falar, dentro da PNL, os treinadores de programação neurolinguística, nós costumamos falar que o fato é somente o fato. Ou seja, a situação, ela é somente uma situação. O que uma pessoa fala para você é somente o que uma pessoa fala. Ele é neutro, ele não tem emoção. Uma notícia é somente uma notícia. Como você reage dentro do seu mundo, como você, após ouvir uma notícia ou ver um noticiário, como você reage dentro de você. Como aquela notícia, como sendo absorvida por você, como e quais sinais elétricos gera dentro da sua mente para que você comece a se comportar emocionalmente. Aí é onde que vem a ansiedade, é onde que vem também o pensamento no passado. Muitas pessoas, mediante uma notícia, eles têm muito pensamento no passado. Muitas pessoas, quando absorvem a notícia, têm muito pensamento no futuro e pensamentos negativos. Isso atualmente é o que mais acontece. Então é disso que nós falaremos durante essa semana. Porém, de uma forma mais profunda, de uma forma talvez ainda não vista nas lives, na internet. E eu quero entregar para você esse material, que ele é muito poderoso, que é o material, são parte de material que eu entrego dentro dos treinamentos de programação neurolinguística. Por isso que eu convidei os meus alunos para assistir, é justamente uma forma de reciclar. Então nós vamos falar de muitas coisas aqui que eu entrego dentro
da sala de aula. Então, de hoje até o dia 27, às 20 horas e 7 minutos, ferramentas da programação neurolinguística para que você viva melhor, para que você aceite e conviva com certas situações. Nesse momento, essa situação que nós estamos vivendo, para que você conviva melhor com isso e principalmente depois disso, porque tudo vai passar. De uma forma ou de outra, tudo vai passar. Nós vamos ter perda, sim, mas a inteligência emocional, a sua inteligência, a sua sabedoria maior, ela pode te conduzir para que você tenha uma vida digna também depois disso e principalmente nesse momento de tanto desafio, para que você tenha uma vida digna, não somente durma com a ajuda de remédio, mas que de fato descanse. Não que somente passe a quarentena com esses pensamentos que vêm o tempo todo, mas que de fato você utilize com uma produtividade maior para buscar conhecimento, para aprender mais. E é claro, para entender de programação neurolinguística existe uma estrutura para que você entenda melhor. Então eu te convido a seguir esse passo a passo, essa jornada de lives, porque ela tem uma estrutura para que você entenda sobre programação neurolinguística. Eu poderia falar agora para você como gerenciar diretamente as suas emoções, ou seja, você tomar consciência das suas emoções, respirar profundamente e mudar o seu comportamento. Só que eu quero entregar ferramentas muito mais profundas para você. E o que é mais profundo? Entender como funciona o cérebro, como funciona as sinapses, como funciona a química e os sinais elétricos dentro do seu cérebro, porque química se transforma em sinais elétricos, sinais elétricos se transformam em química, e toda essa movimentação que os seus neurônios é a célula do seu cérebro, e ela é uma unidade de comunicação, ela está se comunicando o tempo todo dentro de você, e toda essa comunicação que produz química, e joga no seu sistema neural, é toda essa comunicação dentro do seu cérebro que produz o seu comportamento de forma indireta, é toda essa comunicação dos seus neurônios que produz o seu estado interno. E eu vou falar algo aqui no começo que talvez você não tenha ouvido ainda. A vida nossa, ela é de dentro para fora, ou seja, o nosso mundo interior, ele repercute diretamente, nós agimos diretamente com a forma que nós percebemos o mundo. Eu quero te fazer uma pergunta. O porquê que uma pessoa, mediante um problema, percebe um problema enorme, um problema grandioso, e aquele mesmo problema para outra pessoa parece um problema pequeno? Isso é a forma de como você enxerga o mundo. Por que para algumas pessoas o problema é o limite para ela? Ela não vai além daquilo. E para outras pessoas ela utiliza para se fortalecer. Por que algumas situações as pessoas se recolhem entre estado de depressão, mergulham para dentro dos seus pensamentos e mergulham principalmente para dentro daqueles pensamentos negativos e não encontram saída? Ou seja, por que algumas pessoas agem de uma forma e outras de outra forma? É justamente a forma que entendem o mundo. A forma que a pessoa vê, ouve, sente o mundo. E o mundo ele é o mesmo. O fato, eles são os mesmos. A forma que nós absorvemos que é diferente. E para que você entenda isso de uma forma mais profunda e você possa utilizar, é o meu desejo que você utilize para toda a sua vida, independente da sua área. Se a sua área é a área de saúde, se você é pedagogo ou pedagoga, se você é médico, se você é terapeuta, se você é juiz de direito, se você é advogado, essas ferramentas cabem para toda a sua vida. E o porquê que eu falo que a vida ela é de dentro para fora? Que você vai agir para o mundo mediante a forma que você se comunica com você. Você vai se comportar com o mundo mediante a forma que você entende o mundo externo, mediante como você absorve as informações, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, tudo que você percebe do mundo, assim você vai se comportar para o mundo. E é nessa jornada de hoje até sexta-feira, no mínimo até sexta-feira, porque programação neurolinguística ela é infinita. Se eu fosse falar aqui para vocês tudo que a PNL abrange, nós ficaríamos aqui no mínimo um mês falando diretamente. Mas eu quero entregar para vocês o máximo até sexta-feira e caso tenha oportunidade eu entregarei a semana que vem também. Mas de fato, isso é um fato que eu entregarei para vocês de hoje, 23, 24, 25, 26 e 27,
o máximo de informação. A minha entrega aqui, ela vai ser 150%. Sempre vai ser. Eu entrego sempre 150% do meu percentual que eu posso entregar para você. Então, o meu desejo é que você absorva todas essas informações até lá, de forma sábia, e utilize para a sua vida. E para falar sobre programação neurolinguística, a forma mais correta, em todos os lugares que eu já ouvi sobre PNL, é falar sobre as pressuposições. Os pressupostos da programação neurolinguística. O que é pressupostos? Pressuposto é uma verdade. São verdades da programação neurolinguística. Pressuposição são aquelas afirmações que, se você acatar como verdade, você muda a sua vida a partir de agora, como já mudou vida de milhares e milhares de pessoas. Então, pressuposições da programação neurolinguística, hoje eu quero falar de 3 no máximo. Mas a primeira pressuposição, o primeiro pressuposto da PNL é que o mapa não é território. Então, os meus alunos, as pessoas que já estudaram programação neurolinguística, entendem muito essa linguagem. Quando você entende que cada ser humano percebe o mundo de forma diferente de você, a sua vida já muda aí. Por isso que nós falamos que mapa não é território. E funciona mais ou menos assim. Quando eu estou falando mapa, não é um mapa da geografia. É o mapa da sua mente, o que você entende do mundo que você vê. Ou seja, o mundo, ele é o mesmo. Os fatos, eles são os mesmos. Porém, a forma que você absorve essa informação, isso depende do seu sistema de crença. Depende do seu sistema de valores, que nós vamos falar aqui sobre crenças e valores. Não de crenças religiosas, mas de crenças de possibilidades. Crença do que é possível. Crença sobre o que você acredita sobre você. Sobre o que você acredita que pode e o que não pode. Eu falo dessas crenças. Então, a forma que você entende o mundo é justamente a forma que você percebe os fatos. Quando eu falo mundo, todos os fatos eu considero como sendo o mundo exterior. A forma que você percebe os fatos depende da sua história de vida, depende das suas crenças, as crenças que você tem inconscientes, as crenças que você tem enraigadas, as crenças que você tem dentro de você, que colocaram em você, ou os significados que você deu para situações, principalmente até os 8 anos de idade, e também as lembranças que você traz nas suas células. Sim, porque nós trazemos muitas lembranças nas nossas células. Então, as nossas células, a nossa parte genética, o nosso instinto, ele tem muito peso, muito mais peso sobre nós, sobre mim, sobre você, do que você imagina. Então, a forma que eu ajo para o mundo, as minhas ações para o mundo hoje, ela tem um peso muito grande sobre o meu instinto. Ou seja, o meu instinto pesa muito para as minhas ações. Então, para você entender com relação mapa não é território, se você pega o mapa de uma cidade em papel e você dá uma olhada, você consegue chegar onde você quer. Ali está o quarteirão, né? Ou seja, você localiza qual rua você tem que chegar, você localiza talvez o número da casa, ou seja, o mapa ele serve para te direcionar. Só que o mapa, aquele mapa de papel, ele não coloca, não está ali todos os detalhes que você talvez precisava saber. Se você quiser mais detalhes, talvez você tenha que ir até o local. Se você quiser mais detalhes, você tem que utilizar outras ferramentas para entender quantos detalhes que tem naquela rua, qual cor que é a casa, quais as cores daquela casa, quantas casas tem naquela rua, se tem árvores, se não tem. Ou seja, o mapa ele não tem a mesma riqueza do local. E nós, seres humanos, nós criamos um mapa da situação. E por que nós criamos esse mapa? Porque nós temos um sistema de filtros, que eu vou falar mais para frente. Então nós filtramos as informações de acordo com o nosso mundo interior. E assim nós criamos o nosso mapa. Nós criamos a nossa representação cerebral. Então esse é o motivo que te leva, mediante uma situação que parece pequena para uma pessoa, essa situação se torna um problema para você. Isso é mediante o seu mundo interior que está lá no seu inconsciente, as suas crenças, o seu instinto. Então, você cria um mapa, entre aspas, pobre da situação.
A situação em si, ela não tem emoção. Mas quando nós absorvemos dentro da gente, nós geramos estado emocional. E esse estado emocional, na maioria das vezes, numa situação como essa, leva a situações, a comportamentos desafiadores. Mediante a forma que você enxerga o mundo. Então, eu estou falando de mapa aqui, é justamente isso. É o seu mapa mental, é o mapa que você cria, é a representação cerebral que você cria do mundo. Então, nós absorvemos o mundo e criamos o nosso mundo interior. Isso acontece o tempo todo. Aqui, você que está me ouvindo e me vendo, o que eu estou falando para você tem uma comunicação aí o tempo todo dentro de você. E possivelmente você está comparando com alguma coisa. Isso eu já vi. O Norberto está falando isso. Eu nunca tinha escutado sobre isso. Eu vou me aprofundar mais. Então, assim, você está criando uma comunicação dentro de você, ou para o passado, ou para o futuro. É assim que age a grande maioria dos seres humanos. E nessa situação atual, se você passa o tempo criando pensamentos para o passado e para o futuro, você não está no único tempo que existe, que é no aqui e agora. E você perde uma grande chance de criar um mapa rico, uma representação cerebral mais rica. Quando você está no aqui e agora, você busca mais, você se aprofunda mais nas informações. Você vai buscar mais detalhes para enriquecer o seu mapa.